Olá, meu nome é Alexandre Perrone, estou aqui para a segunda aula. Na primeira aula a gente falou um pouco sobre a geração de energia, de onde vem a energia elétrica que a gente usa em nossa residência. A maior parte da energia elétrica nossa vem das usinas hidrelétricas e usinas térmicas também. Aqui em Americana, no caso onde eu estou, né? Nós temos uma usina térmica ali na Carioba. Então, os princípios de geração de energia, a gente falou que tem sentido de giratório, né? Você tem um gerador, você tem uma rotação e essa rotação gera uma energia. Para a gente continuar com isso, para a gente continuar as nossas aulas, né, o conhecimento de elétrica, o que vocês precisam saber das grandezas elétricas? O que são grandezas elétricas? Por exemplo, a gente tem potência, tensão, resistência e corrente. Estava até dando uma olhada no meu material, mas eu achei uma forma mais fácil de explicar isso daí. O que seria potência elétrica? Uma potência de um equipamento, uma potência. Potência seria o quanto de energia a gente utiliza para fazer esse trabalho. No caso, a gente vai fazer uma similaridade com água. Eu acho mais fácil de explicar dessa forma. Então, potência seria o reservatório a quantidade de energia que você vai precisar para realizar um trabalho. Tensão, o que seria? Por exemplo, você tem um tubo de água. Então, a resistência seria a parede desse tubo, quanto que ele vai resistir de água, quanto que ele vai segurar essa água para passar. Então, a resistência de passagem desses elétrons, eu vou falar de elétrons, água, né, no caso, você vai fazer a comparação. A resistência que esse tubo exerce na passagem do líquido, por exemplo, é a resistência. A tensão seria a pressão que você está exercendo disso daqui. Conforme você tem uma pressão, ele vai jogar essa água com mais força ou menos força. Então, a pressão dessa água seria igual à tensão. Então, por exemplo, se eu colocar uma pressão muito grande aqui, esse tubinho não vai aguentar, ele vai estourar. É realmente isso que acontece. Por exemplo, se você colocar um cabo que resiste a 750 volts numa tensão de 11.400 volts, ele vai estourar e não vai transmitir nada. Ele simplesmente, na hora que você ligar, ele já estoura. Então, tensão seria a pressão que vai ser exercida aqui. A movimentação da água seria equivalente à corrente elétrica passando. Então, quando a gente fala tensão, é a força da água exercer, empurrar isso daqui. A corrente seria a corrente elétrica passando, a resistência seria o quanto esse tubo vai resistir à passagem desses elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho uma resistência muito grande, por exemplo, um vidro, ele não vai deixar passar nada aqui, então ele não vai passar nada, ele resiste, você pode aplicar o quanto de tensão for, ele não vai ter corrente. Por exemplo, cobre é um bom condutor, então como se daqui tivesse aberto, então a corrente, qualquer tensão que você colocar aqui, ele vai passar. A resistência, então, é a potência, quanto de tensão vai fornecer. Você tem um reservatório e ele vai fornecer a movimentação. Então, isso é a potência. Então, é isso, pessoal. Terceira aula está vindo aí. Eu estou preparando para vocês com carinho.
Aí, se vocês gostaram, aí dá um like, dá uma curtida, e se tiver algum comentário, alguma coisa para fazer, estou à disposição, tá bom? Espero que tenha sido didático aí a explicação e é interessante para vocês, tá?